A gente discutiu um pouco como era o orientado a evento, ou como eu vi outros cantos chamando, achei legal, o streaming, né? E aí o que que a gente ocorre, né? Como a gente fez lá no Zap. Então temos dado 1, dado 2, dados, de modo geral, até dado N, e cada ocorrência ele avisa e processa. Faz quando ocorrer isso, tem aquele gatilho, aquele trigger, que começa a ação para processar e responde uma saída. Pode ser uma resposta como webhook, que é recebi isso, tá? E não necessariamente tipo uma resposta tipo get, que a gente vai e traz algum dado de volta, tá? Então beleza, né? Esse é o lado que a gente já viu. Agora tem um outro lado que é in lot ou batch, né? O que que ele faz? Depois de um intervalo, certo intervalo de tempo, né? Eu junto esse lote, ou intervalo de tempo, ou intervalo de ocorrências, por exemplo, eu junto um lote, e esse lote é puxado pelo processo, né? Eu puxo isso para processar esses dados, né? E aí depois eu empurro isso para uma saída em algum outro canto. Então, ok, a parte processar vai ter algumas coisas muito parecidas e a parte saída também vai ter algumas coisas muito parecidas. Mas o processo em si só é diferente por causa disso. Por que Processing Lot é super importante? Normalmente ele é mais barato, né? E quando eu quero manipular grandes massas de dados, a gente vai fazer muito provavelmente o processo em batch. Uma das ferramentas que a gente tem para fazer isso é o Parábola, né? Então, Parábola segue muito esse conceito, né, de batch, tá? E aí, o que, que eu tenho aqui? Eu posso pegar aqui, ó, e dizer, vou puxar esses dados, pool, né, do inglês pool, de uma Parábola Table, ou eu vou puxar de outros cantos aqui. Né? Então eu digo, vou puxar de um CSV, vou puxar de um Google Sheets, vou puxar de um Airtable, né? Vou puxar de um Excel, e puxar de um JSON, então eu posso ter uma API de GET aqui para puxar, tá? Mas eu também posso trazer de bancos de dados, então o SQL Server. Então tá vendo aqui, eu posso puxar do SQL Server, posso puxar do MySQL Server, do MySQL, posso puxar do Postgres, né? Como também eu posso puxar de um MongoDB. Então MongoDB é outro tipo de banco de dados que eu consigo puxar. Isso, eu não consigo jogar, tá vendo? Mas eu consigo puxar para esses dados. Nos outros casos aqui do SQL, eu consigo tanto puxar quanto empurrar esses dados, né? O send, mandar esses dados para os bancos também. Tá? Então, esse é um jeito de fazer. O Parábola, além disso, vocês vão ver que as transformações dele são bem mais ligadas a dados, que é ordenar, então tem explicação aqui que é ordenar, filtrar, limitar, né, fazer pivô, né, mudar, achar alguma coisa, seguir um caminho ou outro, extrair parte de um texto, né, então eu consigo fazer isso, trocar um texto por regex, tá? Então é alguma coisa que eu fazer normalmente em para vários elementos ao mesmo tempo, tá? Então, o flip table aqui é o que eu estava falando de fazer o pivô, né? Então, eu faço um somatório, faço uma contagem, faço uma média, tá? Então, essas coisas são bem fortes de fazer. Ou faço o enrich with API, né? Enriquecer com API, que foi como a gente fez, né? No caso de usar o OpenAI, a Completion, né? Para escrever dentro do nosso app que a gente criou, né? No dia 5, tá? Então são vários processos que eu tenho aqui, mas eu faço isso, eu faço em batch, tá? Eu faço isso de uma vez só, tá? Para vários elementos, né? Então esse é um jeito bem legal. E outro, por exemplo, é o jeito que tem no N8N, tá? Que eu estou rodando localmente, mas essa ferramenta chama N8N, tá? Então, opa, essa ferramenta aqui, tá? Que a gente está falando. Mas eu estou rodando localmente aqui porque eu preciso ligar a VPN para algumas coisas fazer esse teste. Eu deixei aqui já configurado, puxando do buffer, né? Onde eu faço essa sumarização do dia para trazer aqui. Mas como é que eu faço? Né? Normalmente eu puxo isso em um Data Lake, limpo vários dados de uma vez só e chamo uma API, que é aqui o do OpenAI, o Completion, para rodar. Aqui eu deixei alguns elementos para rodar agora para mostrar como ele faz. Então, eu estou aqui, eu digo, olha, vamos trazer quais são as linhas que estão faltando para fazer de subtemas, tá? Então ele vai rodar aqui o step, né, aquele passo específico. Né? Desse passo ele vai pegar e jogar aqui uma quantidade de linhas que estão faltando. Tá? Vamos pegar, deixa ele rodar aqui. Tá? Então faltam 98 elementos. Aqui eu estou dizendo, ó, processando, vai para um lado e para o outro. Então puxei os dados que faltavam, estou processando de um lado para o outro e agora estou fazendo o processo dentro deles. Né? Então por que isso aqui eu não estou com um processo de empurrar? Porque dentro desse processo aqui de subtema eu já estou empurrando os dados de novo para dentro desse elemento. Tá? Eu posso mostrar aqui, localhost. Então vamos lá, estava falando se pegar aqui, ó, subtema e tema. Então quando eu vou aqui em subtema e tema, eu tenho o resto do processamento que eu faço nessa chamada e eu faço aqui, ó, salvar em base temporária, tá? Então eu faço esse empurrar para frente, tá? Para o exercício do dia 6, né, a gente tem deixa eu voltar para cá. Vamos usar o Zapier. Por quê? Porque a gente já vai usar uma ferramenta que a gente já estava usando. Ele tem a parte aqui de transfer, tá? Nessa parte de transfer, vocês vão ver que ele vai seguir a mesma lógica do que o Parabola e do que o N8N, tá? O N8N também eu consigo fazer streaming, consigo fazer orientado a eventos, tá? Mas eu também consigo, ele tem uma vocação bem boa para fazer em batch, tá? Eu vou mostrar no vídeo separado, tá? O processo aqui do transfer do Zapier, tá?